pessoal que acompanha o canal Nos Caminhos do Cangaceiro Antônio Silvino. Vocês já me conhecem, sabem o meu nome. O meu nome, para quem não me conhece, é Julierme do Nascimento Vanderlei. Sou professor e também pesquisador do fenômeno cangaço e estudioso do cangaceiro Antônio Silvino. E é sobre esse cangaceiro famosíssimo que a gente vai conversar um pouquinho hoje, pessoal. Todo mundo sabe que Antônio Silvino foi, aquele cangaceiro que, na realidade, estruturou o cangaço como a gente conhece hoje, nos livros que os nossos companheiros pesquisadores fazem tão bem, e também nos livros de história. Então, o cangaço que a gente conhece hoje, certo? O cangaço lampiônico, ele veio e derivou do cangaço organizado de Antônio Silvino. Antônio Silvino, para quem não sabe, nasceu na segunda metade do século XIX e se tornou, de maneira notória, o maior bandoleiro da história do Nordeste brasileiro. E, consequentemente, o maior bandoleiro desse país, do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a mídia da época era baseada em jornais. No Nordeste brasileiro e no interior do Nordeste brasileiro, nós tínhamos os cordéis. E esses cordéis contavam as histórias de Antônio Silvino, narrando muitos dos episódios que aconteceram no período cangaceiro daquele que, como eu já disse anteriormente, foi o maior bandoleiro da história desse país. Não só do Nordeste, mas de todo o país. Aí vocês vão me perguntar, professor Julierme, por que o senhor diz que Antônio Silvino foi o maior bandoleiro da história do Brasil? Gente, a gente tem que analisar a magnitude, certo, da cobertura que os jornais daquela época davam à figura de Antônio Silvino. Todos os grandes periódicos desse país, inclusive os pequenos e médios periódicos, cobriam as ações desse, que, como eu já falei, foi o maior cangaceiro da história do Nordeste brasileiro. Não é? Então, nós tínhamos a figura de Antônio Silvino como figurinha carimbada desses jornais. Os jornais aqui do Nordeste, de grande circulação, sempre traziam notícias. E jornais importantes também de outras regiões do nosso imenso Brasil também trazia essas ações, mostravam às populações locais dessas regiões os feitos de Antônio Silvino. Tá certo? Então, as pessoas do Brasil conheciam e sabiam que existia esse famoso bandoleiro aqui no Nordeste brasileiro. Para que vocês tenham uma ideia, gente, da magnitude, quando eu falo magnitude das ações de Antônio Silvino, é claro e evidente que não é fazendo apologia às ações dele como bandido, como bandoleiro, mas eu estou falando como uma pessoa, uma figura histórica para o nosso país e para a nossa região. Para que vocês tenham uma ideia dessa magnitude do cangaço de Antônio Silvino, jornais de fora do nosso país também relataram as suas ações. Até pouco tempo atrás, muitas pessoas desavisadas diziam que o único cangaceiro da história do Brasil e do Nordeste brasileiro que tinha sido notícia em jornais do exterior seria Virgulino Ferreira, o vulgo Lampião. Mas, na verdade, quando a gente se aprofunda, no meu caso, quando eu me aprofundei na pesquisa sobre Antônio Silvino, a gente descobriu que a história não era bem assim. Nós encontramos, pessoal, relatos sobre Antônio Silvino em um dos maiores periódicos desse mundo, que é o New York Times. Essa edição aqui, do dia 4 de agosto de 1907, pessoal, mostra uma ação aqui, prestem atenção nessa parte aqui, uma ação desse famoso cangaceiro no estado de Pernambuco, quando ele ataca uma propriedade produtora de
açúcar. E nessa reportagem também, desse dia aqui, o New York Times mostra o tamanho do trabalho que esse cidadão, Antônio Silvino, deu às forças públicas. Aqui diz que uma tropa de 400 homens armados estavam no encalço de Antônio Silvino. Para vocês terem uma ideia, vou mostrar a vocês também aqui, não é? O texto que fala sobre essa empreitada narrada pelo New York Times. É esse aqui, pessoal. Certo? Está aqui o nome New York Times aqui embaixo e aqui o texto narrando esse episódio que aconteceu no estado de Pernambuco. Então, pessoal, com esse jornal de época, a gente mostra que Antônio Silvino foi muito mais história do que a gente relata hoje em dia sobre ele. Na minha concepção, como estudioso do cangaço, e como eu já disse anteriormente a vocês, dedicados à história de Antônio Silvino é, na minha concepção, o maior cangaceiro de todos os tempos do Brasil. Por toda a magnitude que ele teve, né? Por toda a intensidade que ele teve como cangaceiro. Esse vídeo aqui, pessoal, vai ter ainda uma segunda parte, onde o nosso amigo de pesquisa, Kildemir Dantas, vai falar sobre a importância de Antônio Silvino na literatura e também nos jornais. Então, pessoal, um abraço para todos vocês e estudem, procurem saber sobre Antônio Silvino. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês, pessoal. Olha só. Antônio Silvino sendo retratado pelo New York Times.